Boa tarde a todos. É, Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de saber se tem alguém vindo pela primeira vez na casa. Alguém? Não, né? Daqui a gente não consegue ver muito bem, mas sejam todos muito bem-vindos e encarnados e desencarnados, não é mesmo? E nós gostaríamos de, então, é, passar para a Amanda para ela fazer a leitura desta tarde. Boa tarde a todos. Livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em que nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormemente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes e, em segundo, gera hábitos, e depois governa expressões e palavras por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Essas lições de Emmanuel são verdadeiras joias, né, Davi? Talvi? Bom, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, serenando nossos corações nesse momento, nos conectando com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, e Maria, nossa Mãe Santíssima. Agradecidos estamos por mais esta oportunidade, Senhor, de aprender sobre os teus ensinamentos. Que todos aqueles que aqui estão e também aqueles que não puderam estar possam receber as bênçãos desses amigos tão carinhosos que esperam por nós, sempre, infatigavelmente, esperam a nossa mudança de atitude, a nossa saída da inércia, a nossa transformação. Que possamos assim, Jesus, na tarde de hoje, prestar bastante atenção
nessa palestra do nosso amigo Dalvi, que com certeza nos trará ensinamentos valiosos, que ele seja abençoado, que ele seja intuído, como sempre, há tantos e tantos anos, na tarefa de divulgação do teu Evangelho. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, hoje nós temos Dalvi conosco, é, uma pessoa que eu conheci outro dia, né? Vamos pular essa parte. Vocês também já conhecem, Dalvi está sempre aqui falando conosco, falando para nós. E a palestra hoje é sobre o livro Nosso Lar, o capítulo 6. Você falou 4, mas eu acho que é 6, né? 6 do livro Nosso Lar, de André Luiz. Proveitoso aviso, precioso aviso, né? É um precioso que vai ser proveitoso, né? Então, precioso aviso e a foto, vocês estão vendo aí? A gente sempre pergunta para o palestrante assim: precioso aviso, tá? Você vai falar do quê, Davi? Aí ele fala: o capítulo 6 do livro Nosso Lar. Aí o que a gente faz? A gente vai lá, lê o capítulo e busca, fique aguardando, né, Amanda? A inspiração para a imagem, né? Então, tem um determinado momento lá que o capítulo fala, todos os cartazes são assim, tá? Para vocês terem uma ideia, o trabalho que a gente faz com muito carinho para vir a inspiração da imagem, né? E aí tem um momento que ele fala de nós abrirmos os nossos corações, não estou dando spoiler não, mas é só rapidinho para ver a imagem, para o sol divino, da divindade, o sol da divindade. E aí a gente buscou essa imagem, tá bom? Queria também dar boas-vindas ao pessoal da sala Zoom, nossa querida Fátima Nolasco, que não falta, nossas palestras, e todos que lá estão na sala Zoom. E, Dalvi, mais uma vez, muito obrigada, tá? E a palavra é sua. Então, né, primeiramente, né, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde, né, que estejamos todos em paz, que estejamos todos receptivos à mensagem da noite, da tarde, e que, como a mensagem que foi lida, né, deixa bem claro, né, que a gente possa aproveitar para é, fermentar a nossa mente com as ideias do bem, a fim de que a gente possa, onde quer que a gente esteja, né, se tornar alguém que seja útil à espiritualidade, a Jesus, e especialmente útil a si mesmo, né? Essencialmente, a evolução espiritual é um processo de se tornar útil a si mesmo dentro do bem. Os outros recebem as emanações que a gente faz, que cada um de nós possa fazer, mas essencialmente é o trabalho individual. Como a Fátima lembrou, né? Hoje, então, nós vamos ver aqui o capítulo 6º do livro Nosso Lar, Precioso Aviso, e a gente escolheu fazer uma exposição desse assunto porque a gente considera extremamente interessante, né? Então, se alguém aí ainda não leu o livro Nosso Lar, se alguém não leu o capítulo 6, agora a gente vai aproveitar e vai ler o capítulo 6 inteiro. Depois eu comento. A palestra é bem um bate-papo de leitura e comentário. Vamos lá, então? No dia imediato após a oração do crepúsculo, isso aí está no capítulo 4, terceiro, né, oração coletiva, Clarencio, que é descrito no capítulo 2º, me procurou em companhia do atencioso visitador, que é o Lisas, que está no capítulo 5º. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, o André Luiz se referencia aos capítulos anteriores do livro, e quem já deu lá vai ter exatamente essa noção de como é que é feita a oração do crepúsculo, quem é Lisa e quem é Clarencio. Fisionomia irradiar generosidade, perguntou, abraçando-me. O Clarencio, então, procurou ele e perguntou: Vamos lá, como vai? Melhorzinho? Vamos lá. Esbocei, André Luiz escrevendo, então é ele falando. Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraternal é mal interpretado. Obedecendo a velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado.
Então imagina a situação. Ó. Você vai no hospital, está lá o doente, você tranquilamente chega, cumprimenta, e aí, tudo bem? Aí o doente começa, né? E os dois se sentam lá tranquilamente no lugar. Não posso negar que esteja melhor, entretanto, sofro intensamente. André Luiz tinha desencarnado, né? Ficou 8 anos no umbral lá, numa situação bastante delicada, foi recolhido e estava então nesse processo de recuperação dentro do hospital. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Aí é a típica situação de qualquer um de nós que tem esse tipo de movimento, que está nessa coisa, ah, como eu estou sofrendo, ah, como dói, né? Agora que posso concatenar as ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. O rapaz era exagerado, hein? Vamos lá. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Ou seja, fala, meu filho, bota para fora o que está sentindo. Encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Olha as palavras que ele utiliza: inexprimíveis, né? Amainada a tormenta exterior, quer dizer, aliviada, né, a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, dos meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Então, aqui, só para a gente ter uma noção, ele está no plano espiritual, mas já é um espírito esclarecido. Ele sabe que ele desencarnou, ele sabe que ele está sendo atendido e ele sabe que as pessoas, os afetos, a família ficou para trás. E aí ele manifestando tudo isso, né? Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? E aí ele continua. Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado ao devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Eu sou o suprassumo do sofrimento. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras abafando escassas notas de alegria. Depois, quer dizer, depois de desencarnado, né, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, as martirizações do além-túmulo, que ele padeceu bastante, né? Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere do coração. Ele era exagerado mesmo, né? Que desventurado destino, generoso benfeitor. Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você, de fato, cura espiritual? Isso aqui a gente grifou, depois a gente volta para comentar, mas aqui começam as boas interações. Vamos em frente. Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Daí que saiu a imagem. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta é edificante. Quer dizer, é consequente, né, identificar a indesejável cegueira da alma. Continuemos.
Quanto mais utilizo o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo pai, agora começa aquelas famosas puxões de orelha espirituais. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso grupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob direção divina. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Vamos nessa. Além disso, temos nessa colônia, nosso lar, né? Que um dia todo mundo tem essa impressão, né? Vou voltar para nosso lar, vou visitar nosso lar. Temos nessa colônia, olha só, hein? O compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Ei, doeu essa. Nesse ínterim, secara-se-me o pranto, e chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações, que é o que todos nós queremos no final das contas? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família? É exatamente isso que todos nós queremos. Continuemos. Aqui o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Mudou o foco, né? Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? Enquanto estamos aqui encarnados, como é que a gente encara a dor? Como é que a gente encara a luta? Depois de desencarnado, a gente vai esperar desencarnar para entender isso? Acho que é melhor entender agora, né? E aproveitar e ir adiante, né? Então, vamos lá. As almas débeis, quer dizer, as almas frágeis, as almas fracas, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar a sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: Então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: Vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Esse é o capítulo. Vamos voltar agora lá nos entretanto. O título que o André Luiz escolheu, chamando de Precioso Aviso, não é de graça. Esse capítulo, ele se torna para nós uma grande advertência sobre
qual tem sido o nosso comportamento mental? Como tem sido o nosso enfoque espiritual no dia a dia da nossa existência? Essa é a grande questão. Por que que é um aviso precioso? Porque ele traz recomendações que devem ser não só compreendidas, não só assimiladas, mas colocadas em prática na nossa vida. Aproveitando o fermento espiritual, aquilo lá dá uma palestra. Aquela mensagem do Emmanuel dá uma palestra. O fermento espiritual que ele fala, né? Que o que que é o fermento espiritual? É a emanação da nossa mente. São as energias que a gente emana, né, a todo instante. Se a gente tem um mínimo de condição espiritual, é bom a gente começar a ter essa noção. Vamos avançar um pouquinho. Mais, mais, tá? Mais, mais, mais. Ah, aí. Volta ali. Anterior, anterior. Aqui. O que nós vimos até então foi isso, né? O André Luiz reclamando da situação dele e vamos tomar isso para a nossa vida aqui no dia a dia. Nós também não fazemos o mesmo, não? Reclamamos continuamente de qualquer coisa que seja diferente das nossas expectativas, dos nossos desejos, dos nossos projetos. A gente só sabe fazer isso no final das contas, reclamar. E com um adicional importante, ao reclamar, a gente sempre fala que alguém é responsável por aquilo que a gente está passando. É padrão isso, botar a culpa em alguém. A situação toda que está acontecendo é culpa de alguém ou de alguém ou de não sei o quê. É assim que nós funcionamos. Ou seja, nós estamos mentalmente doentes. Essa é a noção. Não é que o doente é aquele que está lá no Adalto Botelho, que está na clínica de recuperação mental. Não. Não é a pessoa que é hoje diagnosticada com não sei o que aí, com essas nomenclaturas, essa sopa de letrinha aí que todo mundo. Não, não é isso, não. Doentes somos todos nós que ainda permanecemos vivendo no mundo material e dando vazão a esse tipo de comportamento, de reclamar, de, né, ficar esperando que as coisas aconteçam e está tudo difícil, está tudo ruim, está tudo complicado e tal. E aí o Clarencio vai, né, apontar para nós as questões que são fundamentais. E a pergunta básica é essa aí: você deseja de fato a cura espiritual? Porque desejar a cura espiritual, a gente fala assim, eu quero, mas quem não quer, né? Quem não quer se curar de qualquer coisa, até de coisa física mesmo? Você não quer realmente se curar? Ah, quero, quero. De fato? De verdade? Ou você quer a varinha mágica que vai lá e toca na sua vida e muda tudo, como num conto de fadas? Porque se a gente está esperando que esse conto de fadas aconteça, acho que a gente é maduro ou racional o suficiente para entender o seguinte: não existe isso. Basta olhar a humanidade, desde que ela tem história até hoje, e nos dias de hoje, se está acontecendo em todo lugar uma mágicazinha que está fazendo um monte de gente feliz, melhor, mais satisfeito, mas não sei o quê. Não existe isso. Não existe. Por que que não existe? Vamos na sequência. Você quer de fato? Vai lá. Eu quero. Então vamos nessa. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Tem uma definição clássica que na época que a gente era mais jovem, a gente falava. Qual a definição de chato? A pessoa chata. A pessoa chata é aquela que você pergunta a ela como vai e ela para te contar como é que ela vai, né? Como é que vai? Tudo bem? Ah, você não sabe da última. Eu estava não sei aonde, aconteceu não sei o quê, passei por não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Não sei. Esse é o chato, né? Porque quando você cumprimenta alguém, é cumprimento social. Olá, tudo bem? Tudo bem. E vamos em frente, vida que segue. Agora você pergunta, olá, como vai? Tudo bem? A pessoa começa a contar como tudo vai, é exatamente essa questão de falar excessivamente de si mesmo. A gente não tem um domínio muito claro sobre as energias mentais, mas
Toda vez que você expõe sobre você mesmo, você está gastando o seu reservatório de energias mentais. É assim que funciona. E toda vez que você encontra uma pessoa dessas, você sai exausto desse tipo de contato espiritual. Por quê? Porque essa pessoa também está sugando a sua energia com aquela mente reclamona, aquela mente doentia da criatura. Quem tem um pouco de sensibilidade vai entender o que nós estamos falando. Não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar doente e ficar quieto? Não. Quando você sentir algum tipo de desequilíbrio, você faça o que todo ser humano razoável faz. Procura um médico, pelo amor de Deus. Não é isso? Procura uma terapia qualquer, procura auxílio. Agora, se você tem algum problema de saúde e do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você conta sobre o seu problema de saúde para todas as pessoas, queridos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, não falar excessivamente de si mesmo, nem comentar a própria dor é nesse contexto. Porque isso demonstra uma mente que ela está, na verdade, querendo se agarrar em alguma coisa. Em geral, as pessoas que assim procedem, elas querem que você chegue para elas e fale assim: ah, vem cá no meu colinho, vem cá, fala para mim o que você está sentindo, eu vou cuidar de você. Você aqui vai estar protegida ou protegido, aqui vai estar tudo bem. Senta aqui do meu ladinho, fica aqui comigo e pode contar, vai contando. O que essa pessoa que faz isso quer é exatamente isso. Ela quer, ela demanda, ela reclama, ela requer atenção. Na verdade, o problema que ela está passando não é o problema físico que ela tem, é um problema emocional que ela carrega. É um problema de sentimento que ela carrega, que está desarmonizado, está desequilibrado, e aí, ao longo dessa vida toda, a criatura ela entende que ficar reclamando ajuda a ela porque ela vai ter a atenção de alguém. Então, na verdade, ela não quer uma solução para a doença física, ela quer atenção, percebe? É assim que funciona. É assim que funciona. E aí, o Clarencio, ele vai pontuar para nós qual é o nome da doença: lamentação. E aí, ele explica que o nome disso é enfermidade mental. Ou seja, você não pega a lamentação porque você comeu uma carne mal cozida, ou uma saladinha que tinha um bichinho, ou você andou num lugar que tinha muita terra, respirou. Você não pega a lamentação por causa disso, porque isso é físico que nós estamos falando. Aqui a questão é mental, é enfermidade mental. Então, a nossa conclusão sobre esse assunto, primeiramente, é o seguinte: então, o nosso planeta é o quê? É um hospital. Por quê? Porque todos nós somos enfermos mentais. Essa é a realidade. Quando eu vejo isso, eu olho para mim mesmo e falo assim: meu camaradinha, o negócio tá feio pro seu lado, hein? E você que está pensando que é grande coisa, você não é grande coisa nenhuma. Você é um igual a 8 bilhões de encarnados e mais uma quantidade de bilhões de desencarnados que estamos todos passando nesse planetinha lindo aqui por um processo de higiene espiritual, de higiene mental. Só que a gente nunca acordou para isso antes. Foi preciso a doutrina espírita vir e começar a esclarecer para a gente com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de proximidade, o que é que acontece conosco. E aí ele continua: enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. Por que, que o curso é laborioso? O que, que é uma decorrência grande de tempo nesse negócio da lamentação? Porque a gente não começou a lamentar quando tinha 40 anos, nem quando tinha 50 anos, nem quando tinha 80 anos. Nós começamos a lamentar quando tinha 2 aninhos, 3 aninhos. É ali que a gente começou. E quando você pega um bebezinho ou uma bebezinha com 3, 4 aninhos que vai passear com ela, ela grita, esperneia, dá cabeçada e não sei o quê, o nome disso é pirraça, né? É pirraça o nome.
E a pirraça tem formas interessantes de cuidar delas. Eu lembro bem como é que a gente cuidava desses negócios. E aí, eu não vou ficar falando, não, porque depois alguém vai ficar falando, não pode. Mas, enfim, a pirraça, se você não dá conta dela, a criaturinha, ela sente o seguinte: se eu continuar fazendo isso, eu consigo o que eu quero. Tinha um menininho lá que dava cabeçada na parede. E a gente olhava assim, continua dando, ver quem vai quebrar primeiro, a parede ou sua cabeça. Pode continuar, e virava as costas. Pronto. Daí a pouco a criatura saca que não é exatamente aquilo ali que deve ser, né? Aí essa criatura ela cresce sendo colocada numa redoma, e nós, como pais, nós temos esse tipo de desejo de proteger, de amparar, de cuidar e tal. Só que às vezes a gente exagera e a criatura ela cresce meio que mentalmente deformada, porque nós a deformamos. Quando isso não vem de reencarnação anterior já, o que é mais habitual. Aí essa criatura, quando ela é colocada diante da vida e é colocada diante dos primeiros problemas que ela tem que resolver por ela mesma, os primeiros desafios que ela tem que fazer sem o papai e a mamãe por perto, essa criatura está colocada numa encruzilhada. E a encruzilhada diz o seguinte: vai por aqui, faz o seu próprio esforço, segue, ou vai por aqui, volta para o colo do papai e da mamãe reclamando que o mundo é duro, é cruel, é triste, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que o papai e a mamãe vai te dar colo. Aí a criatura começa esse processo de lamentação, percebe? E isso sendo mantido gera esse curso laborioso. Quanto mais a criatura volta a fazer isso, mais ela se fortalece em fazer aquilo. Até chegar num ponto que você vai falar para a pessoa que ela tem que parar com isso, ela vai acabar te agredindo porque ela não concorda, porque ela aprendeu que assim dá certo e assim funciona. Percebe que é um problema mental grave? Esse é um problema mental grave. Nesse planetinha que nós estamos vivendo exatamente isso, um problema mental grave, onde a hipnose do menor esforço, de tudo à mão e de tudo fácil, parece que contaminou o planeta. E todo mundo prefere estender a mão e receber uma esmola do que botar mãos à obra e trabalhar. Essa que é a questão básica. Isso chama enfermidade mental, reiterada, produzida, né, estimulada, mantida por um contexto geral que a gente vive. E aí ele fala, e tratamento difícil. Por que é difícil tratar a enfermidade? Porque você tem que fazer aqueles dois itens primeiro lá. Parar de falar de você mesmo e não comentar a própria dor. Tenta, tenta. E aí você vai ver como é que é o problema. Qual é o tamanho do trabalho que tem que ser feito portas adentro de você mesma, para poder fazer esse processo começar a, de alguma forma, reduzir em você. E se você parar de falar excessivamente, atenção à palavra, hein? Não falar excessivamente de si mesmo. Falar de si mesmo é normal, né? Como é que tá você, né? Me fala aí, o que que você faz na sua vida e tal? Você tem que falar, né? E aí, me conta uma coisa alegre que você passou aí nos últimos meses. Uma viagem que você fez. O que que você acha de não sei o quê? Você tem que falar. Agora, você só falar, né? Esse é que é o problema. Então, esse tratamento difícil, ele acontece exatamente por isso. Porque ele vai demandar, primeiro, a constatação de que eu sou uma pessoa lamentosa. A primeira constatação é essa. E aqui nós estamos falando do lamento, mas o lamento, a reclamação, a irritação, a inércia, né? A indiferença, tudo isso são contextos de imperfeições morais classificados dentro de enfermidade mental. Basicamente, essa que é a questão. E aí, tratamento difícil é começar a fazer exatamente isso. Mas a primeira situação é eu tenho que admitir que eu tenho um problema. Parece difícil isso, né? Eu tenho que admitir que eu tenho um problema. Aí, quando a pessoa ela é acostumada a colocar nos outros os problemas, ela jamais vai admitir que ela tem um problema. Quando, na verdade, é sempre a pessoa que tem o problema, não são os outros, né?
uma situação básica a gente já viveu isso na vida, acompanhando tantas situações. A pessoa está no emprego e reclama que as pessoas não me tratam bem, o meu chefe é não sei o quê, trabalho, né? Vou mudar de trabalho. Por quê? Porque eu vou sair de tudo isso. Aí a pessoa muda de trabalho, aí no próximo trabalho, depois de uns 3, 4 meses, ela fala assim: puxa, mas as pessoas não me tratam bem, o meu chefe é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí essa pessoa muda de trabalho outra vez e vai encontrar o mesmo problema. Por que que ela está encontrando o mesmo problema? Porque o problema é ela. É simples assim. O problema está dentro da criatura e não fora. Então, assimilar que você é o problema, ou que você tem o problema, é o primeiro passo. E em termos de questões espirituais, o nome disso chama-se humildade. Nós temos que ter humildade espiritual suficiente para entender que nós estamos precisando de auxílio para resolver os nossos próprios problemas. É assim que funciona. Enquanto não acontecer esse primeiro processo de eu assumir que eu tenho o problema, eu não vou adiante, né? Um exemplo clássico são os alcoólicos anônimos, né? Eu não sei bem como é que é o nome atualmente, mas aqui antigamente era Alcoólatras Anônimos mesmo e ponto final, né? Os bicho que é viciado em álcool. Lá, o primeiro passo é exatamente esse: a pessoa reconhecer que ela é alcoólatra. Porque tem alcoólatras que não reconhecem, não admitem que são alcoólatras, mesmo dando show todo dia depois de beber um pouco de cachaça ou de qualquer outra bebida alcoólica. E nós, na nossa mente, passamos pelo mesmo processo. A gente demonstra todo dia a nossa enfermidade mental. Somos carrancudos, somos mal-humorados, somos agressivos, somos indiferentes, queremos tudo do nosso jeito. Em qualquer situação, a luta é eu primeiro, os outros que se danem. Isso tudo é o contexto de enfermidade mental. A gente tem que admitir isso. A humildade necessária para entender que você precisa de ajuda. Ok, eu admito isso, vamos começar a botar as mãos à obra então. Aí começa o trabalho. Não falar excessivamente de si mesmo, nem comentar a própria dor. Olha, esse é um grandíssimo, né? Um gigantesco esforço. Por isso é que ele fala: o tratamento é laborioso, né? Ninguém de nós vai se curar das nossas enfermidades mental. Eu falo isso, às vezes eu fico até depois preocupado, que eu fico falando essas coisas, mas eu falo, eu fico preocupado, mas continuo falando. Não acho que você frequentar o centro espírita, frequentar a reunião mediúnica, participar de tarefa mediúnica, receber espírito, falar de palestra, dar mensagem, dar evangelização, cuidar da casa, mexer com ar-condicionado, gerenciar tudo. Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a sua evolução espiritual. A única coisa que tem a ver com a sua evolução espiritual é quando você resolve tomar conta de você mesmo e fazer todo esforço espiritual para ser melhor. Aí, se você toma conta de você mesmo para fazer o seu trabalho de espiritualmente ser melhor, qualquer atividade que você faça, ela vai ser extremamente enriquecedora, extremamente proveitosa, extremamente grata ao seu coração de você estar lá fazendo aquilo. Por quê? Porque a bênção de Deus, a justiça de Deus, não é de toma lá da cá. Quem dera se fosse, né? Eu levo um negocinho e carrego outro aqui, ó Deus, eu te dou isso aqui, você me dá isso que eu quero. Não é assim que funciona, né? A melhor referência de como funciona a lei divina é dada, no nosso modesto entendimento, por aquela música do Francisco de Assis. Como é que ele fala pelas tantas? Porque é dando que se recebe. Pronto. Você quer receber alguma coisa? Primeiro, você tem que dar alguma coisa. Você quer reforma espiritual? Primeiro, você tem que dar o seu esforço de reforma espiritual, para depois você conseguir. O Cristo não fala: pedi e obtereis? Me conta aí na sua vida, de tudo que você pediu a Deus até hoje, o que que você conseguiu? E eu vou te responder: você não conseguiu nada. Por que que eu digo isso com tanta clareza? Porque a gente não sabe pedir a Deus as coisas. A gente pede a Deus tudo que é material. E Deus olha para mim e fala assim: meu filho, você é espírito, você não é matéria. Me pede coisas verdadeiras que você vai recebê-las. Pede cura espiritual.
né? Como o Clarence falou, você quer a cura espiritual de fato? Quer? Então tá, você vai ter. Agora, não é a custa de você fazer uma trocazinha aqui ou ali que você vai conseguir, percebe? O tratamento laborioso, o tratamento difícil é exatamente isso. Ele é difícil na medida da dificuldade que a gente tem de fazer ele executando. Vamos adiante. Está quase na hora já. Aí ele continua dando orientações para nós. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Criar pensamentos novos. Uhum. Como que você cria um pensamento novo? Aliás, qual é o seu pensamento comum? Percebe isso? É um processo de autoconhecimento. Quando está ameaçando chuva, qual é o pensamento que te vem à cabeça? Aproveitando o exemplo aqui agora há pouco. Quando está fazendo calor, qual é o pensamento que te vem à cabeça? Quando você está se alimentando em casa e alguém bate a porta, qual é o pensamento que te vem à cabeça? E se você começar a observar a sua vida, você vai ver que em quase 100% das vezes você repete os mesmos pensamentos para as mesmas situações. Você sempre vai repetir e vai falar, até as palavras que você vai falar são as mesmas. E lá vem você de novo com esse negócio. E vá. E tchau. E não sei o quê. E tal. Você pode observar isso. Se você gosta de futebol e o seu time perde, quais são os sentimentos que você tem? Se o seu time ganha, quais são os sentimentos que você tem? Você nunca tem sentimento diferente. Você nunca tem pensamento diferente. Por que que isso é dessa forma? Porque nós não fazemos esforço espiritual de nos reformarmos de verdade. Por quê? Porque é indispensável criar pensamentos novos. E como que você cria pensamentos novos? Olha, a doutrina espírita, ela tem um manancial infinito quase de pensamentos novos. A gente frequenta a doutrina, mas a gente assimila o conteúdo da doutrina ou não. Porque aqui agora, nesse momento, nós estamos repetindo as palavras. Mas o quanto que isso interioriza na nossa mente, no nosso coração e faz com que a gente crie pensamentos novos. Então experimenta isso. Qualquer momento que você tiver aquele pensamento repetitivo sobre aquela ação, pensa assim: puxa, qual é o pensamento novo que eu poderia ter aqui agora? Aí, se você pensar nisso, você fala assim: puxa, mas o que é um pensamento novo? Bacana, né? Quer ver só um exemplo bobo? Bobo, simples. Você está andando pela rua, aí vem um pedinte. Você tem um jeito de agir com esse tipo de situação. Eu tenho o meu. E não é muito bom, não. Eu tenho que reconhecer. Eu não sou nada agradável. Aí você fala assim: puxa, eu tenho que ter um pensamento melhor sobre esse assunto. Qual é o pensamento que a doutrina espírita me fala? Se aquele irmão ou aquela irmã em situação de penúria chegou até você, é porque Deus a encaminhou a você para que você tome a atitude necessária para auxiliá-la. Opa, pensamento novo. Então, quando alguém vem a mim, eu tenho que entender, puxa, essa pessoa está precisando de ajuda e a espiritualidade, em nome de Deus, colocou ela no meu caminho. O que que eu posso fazer para ajudá-la de alguma forma? Percebe? Quando você tem um insucesso qualquer na sua vida, como é que você encara o insucesso, o fracasso? Como é que você encara? Ah, eu sou a última das pessoas, eu não presto mesmo, isso nunca vai acontecer de certo comigo, blá, 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 blá. Qual é o pensamento novo? O que que é uma experiência na vida de fracasso? É uma demonstração que você precisa de mudar os métodos, mudar o jeito de a abordagem de fazer aquilo ali e tentar fazer diferente. E quando você passou e não deu certo, significa Deus está te chamando para você entender alguma coisa. Isso é pensamento novo. Não é fugir, é continuar. Percebe? Então, esse tipo de contexto de criar pensamentos novos, toda vez que você lê uma mensagem espírita, é um pensamento novo que está ali. Hoje foi o fermento espiritual, é um pensamento novo.
todo dia que você se dedique a ler algum tipo de texto espiritualmente equilibrado e bom, você está auxiliando-se a criar pensamentos novos. Você faz prece durante o dia, ou você faz prece de manhã, ou você faz prece de noite? Não? Então faça, porque é um ótimo exercício de criar pensamentos novos. Prece sem repetição de palavras, de preferência. Mas se você não consegue ler alguma coisa, mas quando você lê só alguma coisa, tenha pensamentos novos. Toda vez que você tem contato com qualquer coisa na vida, é sempre a oportunidade de renovar o entendimento. Isso é criar pensamentos novos. E disciplinar os lábios pelo óbvio que a gente viu até aqui agora, né? Ou seja, se você vai falar de alguma coisa, fale alguma coisa que seja útil, construtiva, boa, né? Equilibrada, razoável, sensata, bela, por favor, né? E não, né, botar para fora aquele monte de coisa estragada que a gente traz na nossa mente e que em momentos de desarmonia a gente coloca para fora de uma forma bastante agressiva, inclusive. Disciplinar os lábios, segurar a onda, né? Conta lá que o Chico uma vez passou por um lance desse de, né, o Emmanuel tinha falado isso, né? O Emmanuel sempre orientou, né? O mal não merece comentário em tempo algum. O que é o mal? O mal é tudo que não é o bem. Ponto final. Qualquer coisa diferente disso aí é o mal. Aí diz que uma delegação foi lá visitar o Chico, aqueles senhores todos engravatados, aquelas décadas antigas, onde todo mundo se vestia bonitinho, né? E aí estão lá conversando com o Chico e tal, e lá pelas tantas a conversa caiu para o lado da política. E aí começaram a criticar o deputado ou o senador, não sei quem lá, e falar. E o Chico começou a olhar aquilo e lembrou do Emmanuel: olha, se você não puder falar no bem, né, fica quieto. E o Chico ficou quieto. Depois de 10 minutos que ele virava para o Chico, e aí, Chico, tudo bem? E o Chico quieto. E aí, Chico, tá, como é que tá aí o Chico quieto? Ah, concluíram, meus irmãos, vamos fazer aqui uma oração, vamos aplicar o passe no Chico, que ele está obsidiado, ele não está nem conseguindo falar mais, coitadinho, né? Porque ele estava disciplinando os lábios. Os espíritos falam que no atual estágio espiritual da humanidade, 3 pessoas não conseguem conversar mais que 3 minutos um assunto equilibrado. Pode observar isso. Você está fora daqui da casa espírita. Às vezes está dentro da casa espírita mesmo. Mas você começa a conversar com a pessoa, daí a pouco alguém lembra de alguma coisa. Ah, viu o escândalo, não sei o quê, viu não sei o quê, e fulano, e Beltrano, não sei o quê. Pronto, o assunto vai para o chão e aí a coisa flui, né? Disciplinar os lábios. Então, a questão fundamental é um esforço espiritual gigante que nós temos que fazer. Por isso que ele fala, o tratamento é difícil, porque isso é organização espiritual alertando para todos nós o que precisa de ser feito, né? Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Esse sol da divindade, para nós, ele pode ser simplesmente resumido como a mensagem do Cristo no amai-vos uns aos outros. Aí a gente consegue equilíbrio. Fora disso, eu amo enquanto o outro me ama, né? Eu gosto enquanto a pessoa faz o que eu quero. Eu admiro tudo enquanto tudo está bonitinho para o meu lado. Quando começou a ficar diferente, eu começo a fazer das minhas. Então, não é equilíbrio ainda, né? Vamos lá. Pode passar essa folha toda. Opa, volta. Aí. Então, a questão é esforço e luta edificante que nós passamos aqui na Terra tem que ter outro tipo de entendimento. A gente não pode ser cego da alma, como a gente é até hoje, achar que esforço é imposição esmagadora, que luta é padecimento. Não. Aí a gente começa a entender que há um esforço espiritual particular de cada um de nós, onde quer que a gente se encontre, no momento que a gente esteja, em qualquer situação, de entender que se nada vai bem na nossa vida, é ali que a gente tem que estar. É estranho falar isso, né? Se nada vai bem na sua vida, é aí que é o seu momento melhor de aprendizado. A gente pensa que o plano espiritual é uma coisa maravilhosa, os planos espirituais superiores, que é uma coisa maravilhosa. E é maravilhoso mesmo. Por quê? Porque quem chegou lá já passou por todo esse perrengue que nós estamos passando e saiu dele. Só para finalizar, eu adoro contar essas historinhas.
Sabe qual é a diferença de céu e de inferno? É bacana isso. A gente vive no inferno. Mas qual é a diferença? Aí tem um espírito que fala o seguinte: eu não me lembro onde é que eu li isso, não, mas eu achei tão bacana, faz tempo. É, o céu e o inferno pode ser simbolizado como um lugar de alimentação onde tem um caldeirão gigantesco com sopa, da mais gostosa que tiver. E as pessoas, quando vão se alimentar, elas vão ao redor do caldeirão e vão tomar sopa. Qual que é o detalhe da história? É que a colher de sopa, ela tem a largura do caldeirão. Ela tem a largura do caldeirão. O que é o inferno? O inferno é cada um querendo tomar a sopa por si mesmo. Então imagina aquela colher de 4 metros de comprimento, você querendo manusear aquilo para pegar aquela partezinha da conchinha para você tomar ali, batendo em todo mundo que está por perto e tal. Ou seja, a sopa vai esfriar e ninguém vai comer nada. Isso é o inferno. O que é esse simbolismo? É o simbolismo do egoísmo nosso, onde eu quero a minha satisfação e os outros, cada um por si, Deus por todos. Esse é o inferno. Então a nossa mente, ela vive nesse inferno, imaginando esforço por imposição, padecimento, né, não vê que é luta, porque nós estamos nesse egoísmo feroz. O que é o céu? É o mesmo caldeirão com as mesmas colheres. Só que o de cá, ele pega a colher, enche e coloca na boca do outro lado, do outro lado. O que está lá, pega a colher, enche e coloca na sua boca. Todo mundo se alimenta, todo mundo se satisfaz, todo mundo faz direito. Esse é o céu. Percebe a diferença? Então, toda vez que a gente estiver encarnado, e nós estamos, e depois desencarnar também não vai ser nada diferente, não, porque viu ali, né? Se você quiser ir para nosso lar, preste atenção, você aí. O barato lá é ralar e ficar bonitinho, né? Ou seja, trabalhar firme, fazer as coisas, né? E não ficar sentado. Você viu o que ele fala para o André Luiz? Se você quiser ficar com esse negócio, não tem lugar aqui para você, não. Basicamente, passa lá, só para a gente ver esse negócio. Quer ver só? Vamos lá. Vai lá, ó, os laços e tal. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai lá. Aqui, ali, ó, ali, ó. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes, estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Essa é a realidade. Hein? É. Você pensa que os espíritos que vêm aqui ajudar nas reuniões pensam diferente disso? Eles pensam exatamente desse ponto. Aí você vem aqui se tratar e fica naquele negócio do nhen, ai, 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 no meu, aqui me dói, não sei o quê, não sei o quê. Os espíritos estão lá tratando, mas estão lá falando a mesma coisa. Assim, esse aqui a gente vai ter que cuidar muito mais, porque não vai sair disso tão fácil, né? Por quê? Porque os espíritos do bem, eles não têm tempo a perder com qualquer outra coisa que não seja a prática do bem. E acabou. Tem uma. Eu e meus casos, é uma pena que eu tenha para cá. Tem um caso de uma médium encarnada, né? Naturalmente, trabalhava na mediunidade, que ela estava passando pelos perrengues natural da vida, né? Ou seja, problema de toda ordem, né? Ou seja, básico. E ela ficou aquele negócio assim, que bom se eu desencarnar logo, né? Ai, que bom se eu desencarnar logo. Fica lá com os meus mentores, aquele negócio todo. Ai, que bom, que bom, que bom. Quero desencarnar, quero desencarnar. E de tanto ficar reafirmando para si mesma que queria desencarnar, a pessoa vai se debilitando mentalmente, vai se fragilizando fisicamente, ficou com uma doença muito complexa e os benfeitores ajudando ela para mudar daquele padrão, né? E ela nada, nada, nada e desencarnou. Desencarnou, foi lá recebida pelos benfeitores, aquele negócio todo e tal, assim, agora eu vou descansar. Não, minha filha, vem cá, nós temos que sair para ir trabalhar não sei onde, depois nós temos que fazer não sei o quê, depois... E o descanso? Não, que não tem descanso não, minha querida, vambora, vambora, vambora. Sabe como é que é? Então, esse negócio de imaginar, pessoal, que há benefícios espirituais gratuitos, que há recompensas espirituais do nada, que há proteção espiritual do zero também, esquece disso.
Doutrina espírita é isso aqui, ó. É aprendizado, esclarecimento, visão espiritual e caminho. Caminhar, 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 caminhar e continuar caminhando eternamente. O Cristo falou o quê? Meu Pai trabalha continuamente e eu também. E eu também. Lá no nosso lar tem o André Luiz conta, né, esse livro mesmo, sobre a veneranda, um espírito de altíssimo gabarito espiritual que estava sendo homenageado por ter trabalhado 1 milhão de horas ininterruptas. 1 milhão de horas. Divide por 24 horas, você vai ver o tamanho de quantidade de anos que esse espírito está no plano espiritual trabalhando continuamente. Ah, mas eu estou encarnado, eu preciso descansar? Sim. Ah, mas sim, 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 sim. Mas não perca de vista que o que nós façamos aqui na Terra é simplesmente oportunidade de aprendizado espiritual para continuar trabalhando depois que desencarnar. Não tem descanso, não tem moleza, não tem mordomia. A esse propósito, o camarada desencarnou. Eu não vou parar de falar mais, não. O camarada desencarnou, isso Humberto de Campos que conta, né? Aí ele desencarnou e ele foi num lugar que era um lugar maravilhoso, Fátima. Um campo maravilhoso, aquele campo florido, verdejante, água correndo. Queria se alimentar, era só pegar as frutas lá e comer aquele negócio todo. Ele lá maravilhado, nossa, que coisa linda que é isso aqui. Aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, ele vai ficando entediado daquele negócio e tal. Aí ele vai e encontra lá o administrador, lá o responsável pela região, e fala assim: meu amigo, esse lugar aqui é tudo muito bonito, mas eu estou cansado disso aqui já. Eu não consigo. Será que não tem alguma coisa diferente para a gente fazer do que ficar aqui descansando e olhando isso aqui tudo e comendo e tal? Se eu pudesse, eu queria ir para o inferno, porque ela pelo menos a gente vai ver alguma coisa para fazer, ajudar alguém que está sofrendo e não sei o quê e tal. Aí Humberto Campos fala que esse espírito olhou enigmaticamente para o tal fulano e falou assim: e onde é que você acha que você está? Você está no inferno, disfarçado do melhor benefício. Por quê? O que é o inferno? É isso que te conduz à inatividade. É isso que te conduz à paralisia da alma. Então, nós podemos estar no céu ou no inferno enquanto encarnados, dependendo do nosso estágio mental. Sabe como? É isso, pessoal. Já é 3h05, então acho melhor parar, né? Senão daqui a pouco fica difícil aí para a gente continuar o nosso trabalho na casa espírita, né? É. Hein? É, mas é assim que funciona, né? É assim. Então, pessoal, o que a gente queria trazer para nós hoje foi isso, né? Esse precioso aviso é exatamente isso. É um chamamento, né? Uma orientação que o André Luiz traz lá no livro Nosso Lar sobre essa necessidade específica de cada um de nós de tentar dar uma parada na sua vida quando você sentir que você está desbordando para esses caminhos de reclamação. E se você quer saber, é muito fácil. É só perguntar aos familiares: e aí, o que vocês acham? Que eu reclamo ou não? Pronto, você vai saber já o que tem que fazer, não é isso? Que Deus nos abençoe, que os nossos benfeitores nos auxiliem sempre e que a gente possa se tornar mais sensível a essas orientações espirituais. Os nossos amigos espirituais, pessoal, eles estão junto com cada um de nós o tempo todo, praticamente. De vez em quando você vai receber na sua mente alguma ideiazinha boa, alguma coisinha legal, são eles. Então, se a gente puder ir se tornando mais sensível espiritualmente, para onde quer que a gente esteja, a gente perceber isso, olha, a gente vai dar um salto de aprendizado espiritual que é fantástico. A única coisa que eles querem e que nós desejamos de verdade, né, para todos nós é isso, que a gente tenha sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. E aí, dá atenção a ela, né? Que Jesus nos abençoe, então. Obrigado. Ainda ouvi a, a grande diferença, vamos falar, né? Porque nós somos humanos, essa coisa de trabalhar demais ainda nos assusta.
Mas a grande diferença é que esses espíritos, por mais que eles trabalhem, eles não se cansam, não é um trabalho que gera cansaço, porque a elevação espiritual é justamente isso, né? O trabalho é prazeroso para eles. Então, assim que tiveram cansaço, exatamente. Tiveram cansaço e venceram o cansaço, né? Então, é o que a gente precisa fazer, né? É, bom, agora vamos fazer a nossa, passando para outra parte, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Dalvi. Teremos você novamente ainda este ano, graças a Deus. E eu acredito que a palestra de hoje vai ficar gravada nos nossos corações. E quando a gente resolver reclamar, vai ficar mais difícil agora, né, Davi? Um capítulo 6 aí do livro Nosso Lar. É, vamos então. Não, é você, né? Que tem um ritual, mas é você. Passar a bola. Nosso Senhor Jesus, gratidão por mais um sábado nessa casa, pela oportunidade de trabalho e que os ensinamentos dessa palestra possam ficar gravados no nosso coração e que possamos todos buscar essa cura espiritual, verdadeiramente buscarmos essa cura. Muito obrigada por tudo, esteja conosco, abençoe todos os corações que aqui chegam buscando alívio e conforto e esteja conosco. Assim seja.